Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês que estão chegando aqui no nosso webinar da Mobotics, Produtos e Soluções. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria já de antemão já informar aos senhores que a nossa reunião, esse nosso webinar está sendo gravado e a gente vai disponibilizar esse conteúdo aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Então, você é muito bem-vindo a estar conosco aqui nesse webinar nessa tarde. E nós vamos aí, como sempre, aqueles 5 minutinhos onde a gente vai batendo um papo aqui, vai perguntando de onde você está falando. Então, já vou deixar para você aqui, ó, entra no chat, faz igual o Fernando aí, olha, já entrou no chat, deu um boa tarde, o Hudson também, boa tarde, Hudson. Coloca aí o nome da sua empresa, da onde você está falando, para a gente já registrar a sua presença aqui. Rafael Soares, muito boa tarde para você. Juliane Ribeiro, nossa Juju aqui do time de marketing da Alca, também está conosco. Luciano da Axon também está aqui. Boa tarde, Luciano, obrigado pela presença. Rogério do nosso time comercial, seja bem-vindo, Rogério. Também temos aqui o Frank, boa tarde. O Rogério da RH Control, seja bem-vindo. Aí o nosso amigo de Divinópolis, Minas Gerais, conterrâneo, Hudson. Muito bem, ó, o Rogério, direto do Pantanal, o Alexandre Nastro está aqui conosco. Ricardo da Zex IT, seja bem-vindo, Ricardo, obrigado pela presença. Guilherme da Protal de Joinville, prazer também estar contigo aqui, seja muito bem-vindo, Guilherme. Rafael Soares aí tá falando de Belo Horizonte. Ei, os mineiros vão dominar o mundo. Eu tô falando aí, viu, Fernando? Os mineiros vão dominar o mundo. Quem mais? O Marcelo da Spectra de São Paulo. Seja bem-vindo, Marcelo. Quem mais está aí conosco aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar. Tem gente chegando aí, o Abel está chegando, acabei de ver aqui. O Hiroshi de São Paulo. Obrigado pelos abraços aí. Seja muito bem-vindo. Ó, o Leandro Zene está aqui conosco da Abix também. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado pela sua presença, como sempre, participando ativamente aqui dos nossos eventos, dos nossos webinars. Obrigado aí pela presença. Pessoal do time da Alca aí, vamos dar um bom dia, uma boa tarde para todo mundo aí também. Só escrever aí no chat aí, boa tarde. Guilherme, nosso CEO. O Rojas, do nosso time de São Paulo, comercial, está aqui conosco também. A Vanessa está aqui conosco também. A Juju, do nosso time de suporte. E aí, ó, o pessoal da Alca também desejando uma boa tarde para todos que estão presentes, tá certo? Mais um minutinho aí e a gente inicia, tá, pessoal? Enquanto isso, eu tenho alguns recadinhos para passar rapidamente para você, né? Vou compartilhar a minha tela rapidamente. O primeiro recadinho é sobre os nossos canais de comunicação, né? Espero que vocês estejam vendo aí a minha tela. Esse aqui é o nosso site, o site da Alca Network. Ele sempre está sendo atualizado, sempre tem muita informação de relevância, né? O time da Alca, tanto o time de marketing quanto o time técnico, estão sempre em sintonia, trazendo aí conteúdos para a gente poder compartilhar com vocês, para que vocês fiquem por dentro do que tem de novidade no nosso segmento, do nosso setor, que tem de novidade na Alca, informações relativas ao mercado, tudo isso nós buscamos trazer para você. Então, você acessando o nosso site, logo na primeira página você já tem contato com todas as marcas que a Alca trabalha, que a Alca distribui, e você pode aí saber aí sobre todos esses sistemas através da nossa rede comercial. Sempre tem um comercial disponível para você. Se você ainda não teve um contato conosco, eu vi que a maioria das pessoas que entraram são pessoas aqui do nosso relacionamento, mas se tiver alguém que ainda não está conosco se relacionando, você pode pedir através desse botãozinho do WhatsApp aqui o suporte para alguém atender você. Com certeza, rapidamente aí alguém vai estar disponível
para fazer um atendimento nota 10, tá bom? Também tem acesso aqui aos nossos portfólios de produtos, de soluções, os nossos serviços, nossos programas de relacionamento. Então, convido você a acessar o nosso site. Dentro do nosso programa de relacionamento, para quem é integrador, existem algumas vantagens. Muito bacana, então você pode acessar. Até vou clicar aqui para você poder já ter um contato com o nosso portal do integrador. O nosso portal do integrador existem muitas informações a respeito dos nossos programas de relacionamento. Não vou adentrar muito porque não é o nosso foco, mas você pode acessar depois. O caminho é integradoralcanetwork.com.br. Você pode acessar e vai poder ter acesso a isso. Algo bacana também que nós gostamos sempre de compartilhar a respeito dos nossos conteúdos é o nosso blog. Nosso blog sempre tem assuntos aí relevantes, né, atuais, para vocês poderem se informar. Então tem muita informação. Toda quarta-feira a gente está postando um conteúdo novo para você poder ter acesso, tá certo? E também o nosso EAD. O nosso EAD é um portal que a gente desenvolveu aqui junto com o nosso time de suporte, onde você tem acesso a muito conteúdo e treinamentos específicos, né? Então você tem acesso aqui a cursos de câmeras, de NVRs, de softwares, de vários assuntos que eu tenho certeza que muitas vezes você até conhece, mas precisa dar uma recordada. É só falar com o nosso time aqui de atendimento ao cliente, o nosso time de sucesso do cliente, e a gente vai explicar para você direitinho como ter acesso a esse conteúdo, tá bom? E por fim, mas não menos importante, gostaria de convidar você a nos seguir no LinkedIn. É a nossa principal rede social, é onde também nós procuramos trazer conteúdos todos os dias para que vocês estejam por dentro aqui das nossas informações. E sem mais delongas, gostaria de convidar o Fernando Andrade. Fernando, tá por aí? Tá na área, meu amigo? Estou por aqui. Fernando tem uma história bacana já na Alca. E quanto tempo de Alca, Fer? Quase 6. Quase 6 anos de Alca. É conhecido aí da maioria dos nossos clientes, da maioria das pessoas que interagem conosco. E o que eu quero trazer para você aqui é que se você tiver alguma dúvida, com certeza o Fernando é o cara para responder para você. Não perca essa oportunidade. É só você levantar a mãozinha, colocar aí a pergunta no chat e a gente vai poder interagir com vocês. No final, aí tem mais alguns recadinhos. Fernando, por favor, se apresente, comece aí com a sua explanação, que eu estou muito curioso. Show. Bom, boa tarde a todos, então. Como o Alexandre já disse, né, eu sou o Fernando, faço parte do time da Alca no setor de projetos, e hoje a gente tem uma missão aqui de trazer um pouquinho de uma visão de quem é a Mobotics, né, que é um fabricante que faz parte do nosso portfólio, e tem muito a agregar para todos os nossos clientes aí, parceiros, né? Eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela aqui, Ale. Você só me dá um ok quando estiver visível para vocês, por favor. Falou, manda bala. Já está visível, meu amigo. Maravilha. Pessoal, então, feita aí as apresentações, agradecimento da participação de vocês e tudo mais, hoje a nossa missão aqui ela é introduzir um pouquinho de conhecimento relacionado à Mobotics, tá? A Mobotics ela é um mundo, ela é um universo de informações, é um fabricante que tem muitas soluções para agregar aí aos clientes de vocês, mas a gente tem um planejamento aqui dentro da Alca que nós vamos trazer esses conteúdos e esse conhecimento de forma fragmentada, tá? Nós queremos trazer durante o ano todo aí uma agenda com esse, assim como com todos os outros fabricantes que fazem parte do nosso portfólio, para que vocês possam, aos pouquinhos, ir obtendo conhecimento, entendendo aonde a gente consegue aplicar isso nos projetos de vocês, de forma mais tranquila, sem trazer muita coisa técnica ao mesmo tempo, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma introdução, nós não vamos entrar a fundo de nenhuma solução, de nenhuma tecnologia, hoje, nesse momento, mas, claro, no final, a gente está aberto a todo tipo de pergunta para a gente já poder, quem sabe, ter uma positiva, iniciar um processo de oportunidade, de projeto, tá? ou até mesmo levar uma informação para que vocês possam prospectar um novo negócio. Tá?
Então, vamos lá. Deixa eu tirar essa telinha daqui para não atrapalhar. Então, nossa missão hoje é dizer e trazer para vocês quem é a Mobotics, né? A Mobotics, a principal informação que a gente tem que trazer para vocês, ela é um fabricante alemão de tecnologia, tá? A Mobotics, ela tem um compromisso muito grande com cibersegurança, com tecnologia e com a entrega de soluções que realmente façam a diferença na operação, mantenimento e na segurança, na vida e vigilância aí dos seus clientes, tá? Então, o foco deles é realmente soluções e a gente vai ver um pouquinho dessa história contada nessa timeline, tá? São mais de 20 anos de empresa da Mobotics já hoje. A Mobotics ela foi fundada em 99 e lá em 99 a Mobotics lançou a sua primeira câmera IP descentralizada com gravação e inteligência integrada, tá? A Mobotics ela é a criadora da primeira câmera IP descentralizada do mundo. Muitos vão aqui me corrigir, né? Poxa, a gente sabe que é um outro fabricante que fez a primeira câmera IP do mundo em 96. A Mobotics ela fez a primeira câmera descentralizada do mundo, que ela conseguia operar independente de necessitar de um sistema, um servidor, um gravador, um appliance que tivesse que ser adicionado, beleza? Isso é o molde de atuação hoje, basicamente, de 100% dos fabricantes. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse conceito à frente, tá? Em 2001, a Mobotics já começa a trazer inteligência integrada. Em 2010, ela faz a primeira câmera hemisférica para vídeo porteiro, então as câmeras panorâmicas, a gente sabe aí, quem trabalha há muito tempo, não era uma tendência muito grande aí até pouco tempo, né? 2014, a Mobotics lança sua linha de câmeras térmicas, tá? De alto desempenho, que é um produto realmente fora da curva, sem comparações, onde a gente tem uma possibilidade aí de entregar projetos sem concorrência pelas funcionalidades que a Mobotics pode entregar e pelas integrações que ela consegue fazer de forma nativa, tá? Em 2016, a Mobotics trouxe a sua câmera da plataforma IoT, a MX6, então ela trouxe esse conceito de IoT para dentro desses dispositivos, tá? Em 2018, ela iniciou o conceito Cactus, que é o conceito de cybersecurity dela, e trouxe a linha Mobotics Move, que é uma linha secundária da Mobotics para atender o mercado mais convencional de vídeo monitoramento, segurança, né? São as câmeras convencionais que a gente já está acostumado a trabalhar, bullets, domes, fisheye, speed domes, né? A linha IoT ela é um pouco diferente, você já vem pelo formato das câmeras que estão aqui na tela, né? Em 2019, nós temos o lançamento da série 7 com a M7 III, está bem em cima dela aqui o desenho, então uma câmera que já traz muito mais tecnologia, um computador embarcado muito mais potente, com a possibilidade de inúmeros analíticos, tá? Em 2021, a Mobotics lança o seu aplicativo Hub para análise de Vaxtor, né, que é um parceiro, até então era um parceiro de analíticos de ITS, né, OCR, LPR e por aí vai. Em 2022 ela faz a integração dessa empresa, então ela acaba adquirindo essa empresa Vaxtor para dentro da Mobotics para ter melhor integração e mais funcionalidades dentro dos seus equipamentos. E desde o ano passado o foco da Mobotics é criar dashboards e criar painéis informativos para que todos os dados gerados pelas câmeras possam ser analisados em tempo real ou em relatórios posteriores pelos seus clientes, tá? A gente entra um pouquinho no conceito aqui, né, na visão da Mobotics de forma rápida. Acho importante, o slogan deles já diz muito, né? Conforme diz o Thomas aqui, que é o CEO da Mobotics, nossa declaração de missão é ir além da visão humana. É o cerne de uma filosofia que reconhece que a vigilância de vídeo é parte de um potencial mais amplo com a Mobotics como uma plataforma fundamental para soluções inovadoras para desafios do mundo real em manufatura, varejo, transportes e muitas outras áreas. O conceito de Mobotics principal é que a Mobotics ela não é uma câmera. A Mobotics ela é um computador com olhos, tá? A gente chega lá e agora a gente quer trazer aqui alguns motivos por que a Mobotics é uma escolha bacana, por que a Mobotics tem que ter uma chance
para que vocês trabalhem em processos, que vocês deem uma abertura para conhecer esse fabricante, tá? Então, a gente tem alguns pontos que são elencados aqui, e logo que a gente tem algumas coisas a mais aqui, e nós vamos, ao longo do ano, explanar, quando a gente entrar em tipo de solução vertical, mas, de forma geral, nós vamos ter aqui esses 6 pontos, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui, pessoal. Primeira grande vantagem aqui que nós temos com a Mobotics é a tecnologia modular dela, tá? Então, as câmeras da linha IoT da Mobotics, como o exemplo mostra ali, ela vem meio, tá desmontado, né, o equipamento. As câmeras, elas estão todas realmente montadas de acordo com cada demanda. Então, nós temos um módulo de câmera, nós temos tipos de sensores para ser utilizados, tipos de acessórios, módulos de presença, iluminadores de R, microfones, alto-falantes, sensores de PIR e uma infinidade de coisas que a gente pode adicionar nessa câmera. Nós temos algumas regras de combinação disso tudo, óbvio, de processamento, mas em regra geral nós podemos ter aí 2 sensores de vídeo e um sensor adicional como um apoio aí, sendo algum desses citados, tá? Então, nós temos part numbers montados, prontos, existem, tá? Mas a maioria das câmeras elas são montadas de acordo com a necessidade do cliente, pensando em qual funcionalidade, qual aplicação de analítico, ambiente que ela vai estar, iluminação que vai ter, que tipo de ângulo de visão que ele precisa, tá? Quantos pixels por metro na imagem. Então a gente consegue aproveitar o mesmo módulo, tá? E colocar as funcionalidades. O que isso traz de vantagem para vocês, integradores, e para o cliente final? Hoje ele pode comprar uma câmera e ter uma câmera dessa, daqui 3 anos a demanda dele é por ter uma lente um pouco diferente. Ele tem que recomprar toda a câmera? Não. Ele pode comprar apenas o módulo de sensor, de lente, sensor que ele não quer, que ele quer trocar, ir lá, retirar e colocar. Então, o custo dele fazer uma alteração é muito mais baixo, o impacto é muito menor, o OPEX para você fazer essa manutenção é muito mais baixo, então isso traz redução de custos e ainda por cima, né, um reaproveitamento de um equipamento que ainda está em utilização e funcionamento, contribuindo até com o meio ambiente aí para esse tipo de coisa, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, na linha M7 III, a gente tem uma variedade gigante de tipo de sensores que nós podemos utilizar, desde sensores térmicos, sensores ópticos de 6 megapixels, 4 megapixels, aberturas que variam de 17 graus até 120 graus, tá, de angulação. Então a gente tem uma infinidade aí de opções para montar o nosso equipamento de acordo com a demanda de cada local, tá? Um outro exemplo dessa tecnologia é a linha S74, que nós podemos ter, ao invés de 3, 4 sensores. A regra é basicamente a mesma, eu posso ter 2 sensores de vídeo e mais 2 adicionais, tá? Então é muito bacana, nós podemos, com um equipamento desse, ter 2 sensores de imagem, fornecendo imagem em tempo real para o seu sistema de CFTV, e às vezes eu posso estar com esses módulos distantes uns dos outros, até 30 metros via cabo de conexão. Então isso é muito bacana, dá uma mobilidade e uma economia muito grande para o projeto, tá? Aqui mais um exemplo das tecnologias modulares, né? A gente tem aqui algumas opções de sensores, uma montagem de um plate da M7 III, exemplificando isso. E aqui 2 exemplos de como a gente poderia aplicar isso de fato real. Nesse caso, a gente está usando a câmera M7 III, tá, como referência, mas poderiam ser outros modelos. Um exemplo da esquerda, a gente tem um monitoramento aqui que, além de monitorar a imagem, a gente quer um sensor de medição de temperatura. Então, a câmera pode ser composta ali por um sensor térmico com medição de temperatura, um segundo sensor adicional óptico com uma imagem de 4K e um speaker integrado ali que pode estar conectado a um servidor SIP, né, um VoIP, para que você faça chamadas ou execute mensagens pré-gravadas. Tá? Então, isso é um modelo de configuração que a gente pode fazer pensando em um tipo de cenário, onde eu precise medir a temperatura, mas ainda assim eu queira ter uma imagem ótica para ver o ambiente do que está acontecendo. Tá? Essas lentes elas podem ter ângulos similares para que você tenha uma imagem tanto ótica como térmica com a mesma visualização, e você criar um overlay, que é você imputar a imagem térmica em cima da ótica, né, para você ter essa visão centralizada. Ou você pode trabalhar com sensores com lentes diferentes e ter uma visão mais ampla da imagem ótica e uma mais fechada, focada na medição de temperatura no ponto de interesse.
O segundo exemplo, a gente poderia ter um sistema de leitura de placas, tá? Então, eu poderia ter um sensor óptico para leitura de placas estilo noturno, né? E eu poderia ter um sensor óptico dia, para leitura de placas. A Mobotics tem esse conceito na linha IoT toda, tá? Hoje nós não vamos entrar muito nesse conceito, mas nos próximos webinars e treinamentos nós vamos falar muito disso. Mas de uma forma resumida, quando nós temos sensores day e night, que todo mundo está acostumado a trabalhar, é aquele sensor que, de acordo com a iluminação, ele se regula, o obturador ali, né, para receber mais luz ou não. A Mobotics, ela, por ter toda a linha IoT certificada, com certificações EN, ela não possui nenhum mecanismo mecânico na câmera toda. Então, são câmeras que elas podem ser instaladas desde locais ali fixos, postes, paredes, como em carros, ônibus, empilhadeiras, trem-bala e o que for, tá? Avião, embarcação, porque ela não tem nenhum equipamento, nenhum componente mecânico e ela não tem aquele problema de vibração e tudo mais. Então, a linha IoT toda é certificada nas certificações EN para esse tipo de cenário, tá? E a gente poderia adicionar um terceiro sensor que seria um infravermelho e por aí vai. A gente quis exemplificar para vocês algumas das possibilidades, tá? Se alguém depois tiver alguma dúvida em relação a isso, nós vamos ter mais webinários, mas também estamos à disposição. O segundo ponto de interesse é a busca e o comprometimento da Mobotics com a inovação. Então, a Mobotics é um fabricante que tem muitas certificações, tem muitos reconhecimentos. Nós elencamos alguns aqui para vocês, tá? Então, a Mobotics, ela é o único fabricante hoje de câmera térmica do mundo que possui 5 certificações para combate de incêndio, tá? Então, é muito bacana isso. São certificações internacionais de vários locais do mundo. E a ideia da Mobotics nunca foi detectar fogo e fumaça, e sim prevenir fogo e fumaça, tá? A gente vai chegar ali num exemplo ali um pouquinho mais para frente desse detalhe. Aqui alguns das certificações para vocês terem uma noção do compromisso da Mobotics, tá? Então, as certificações de cima são todas de combate a incêndio, exceto a CIS ali, que é de segurança. A gente tem muita coisa de cybersecurity, de compliance, NDAA, tá? Muito bacana. Terceiro ponto de vantagem que a gente elenca para vocês aqui em relação à Mobotics, pessoal. A inteligência integrada. Nós sabemos hoje que diversos fabricantes possuem ferramentas de análise de vídeo. A Mobotics, ela tem uma lista de aplicativos certificados. São aplicativos que são da própria Mobotics, de empresas que fazem parte do grupo, como a Vaxtor, ou de parceiros deles, como, por exemplo, a Iricity e a própria Kepler, tá? Então, são aplicações certificadas que estão nativamente integradas dentro das câmeras. E o ponto mais diferencial em relação aos outros fabricantes é que quando você obtém uma câmera da Mobotics da linha IoT, você tem a possibilidade de, dentro da câmera, já fazer um teste desse analítico que você tem interesse. Então, você não precisa entrar em contato com a Alcam, com o fabricante Mobotics, com ninguém. Você tem autonomia para, dentro da câmera, clicar lá, falar, quero testar esse aplicativo. Ele faz o download, instala uma licença demo para você de 30 a 60 dias, tá? E você pode testar aquele aplicativo com todas as funcionalidades. Se você gostar, você faz a compra. Se você não gostar, você pode deixar ele parado. Então, isso não impede nada, não atrapalha em nada na sua câmera, não vai alterar nenhuma configuração que você já tenha. Então, isso é muito bacana, porque às vezes você tem uma câmera dessa num cliente e ele quer uma solução que você nem precisa fazer mais nada, apenas acessar uma câmera remotamente, habilitar uma função, mostrar para ele e depois só recolher o pedido de venda daquela adição, daquela funcionalidade analítica. Isso é muito bacana, não é só a integração como a Mobotics faz isso, mas a forma que ela dá autonomia para que vocês, integradores e clientes finais, possam trabalhar e testar isso tudo, tá? A gente tem uma variedade de aplicações bem bacanas, bem distintas,
passam ali desde anonimization de pessoas, né, que é o fato da gente borrar o rosto para não fazer identificação, que é quando a gente quer cumprir regras de LGPD e estamos com uma câmera sem ter uma autorização das pessoas em algum lugar. A gente tem um pacote de analíticos de IA da própria Mobotics para detecção de pessoas, objetos, cenas. A gente tem um aplicativo Thermal Heat, para a gente excluir em locais de medição de temperatura objetos que possam não fazer parte do interesse e tenham temperaturas elevadas, como, por exemplo, numa estação ali de descarte de lixo, nós temos que monitorar aquele local porque tem muitos resíduos que podem ser inflamáveis ou pegar fogo de forma fácil, colchão, espuma, plástico, né? E você tem, às vezes, uma empilhadeira ali para locomover aquele lixo de um lado para o outro. A câmera que não tem a inteligência da Mobotics, ela vai disparar um alerta quando ela vê aquele motor ou a saída de escapamento daquela empilhadeira, daquele tratorzinho. Tá? A Mobotics, como ela tem o Thermal Heat, ela vai entender que aquele veículo ele está em movimento, que ele não faz parte dos objetos de interesse e vai ignorar aquele alerta para não chamar a tua atenção quando você não tem necessidade de estar prestando atenção no sistema. Tá? Então, sempre pensando em realmente entregar as informações que necessitam de atenção. Licença de placa, licença de container, leitura de código de container, reconhecimento de placas de cargas perigosas, né, tipo de carga que está transportando, se é óleo vegetal, combustível, inflamável e tudo mais. Thermal validation para a gente fazer comparações de temperatura, leitor de QR Code e código de barras, detecção de intrusão de longa distância e por aí vai, pessoal. Desde, assim, reconhecimento de cor, licenciamento de identificação de aeronave. Então, são muitas coisas que a gente tem aqui e aí a gente acredita que dentro desse pacote aqui, muitas soluções do dia a dia aí são incorporadas e atendidas por isso, tá? O quarto item que a gente tem aqui da Mobotics para trazer como um atrativo é muito bacana, né? A gente falou lá no começo que a Mobotics foi o fabricante que desenvolveu a primeira câmera IP do mundo descentralizada, certo? Lá em 99. O que quer dizer que a câmera é descentralizada? As câmeras da linha IoT da Mobotics, elas são um computador completo. A Mobotics ela iniciou fazendo computadores que necessitavam de imagem para processar informações. E ela acabou virando um fabricante de câmeras, de computadores com olhos. Então, toda a linha IoT, ela possui dentro dela um Linux completo, que tem todo um firmware pensado em várias funcionalidades que a gente precisa para que essa câmera ela possa trabalhar sozinha. Então, a gente tem uma interface web que gera alertas que você pode utilizar para monitorar. Você tem sistema de gravação dentro da câmera. Hoje é muito comum, né? O SD card, que foi a própria Mobotics que inventou isso, né? Lá atrás, em 99. Então, você pode fazer gravação local. Você pode se comunicar com os dispositivos através da própria câmera, sem precisar de um gateway, de um software, de um appliance para isso, tá? Então, de uma forma geral, as câmeras se comunicam com o ponto final de interesse. É óbvio que nós podemos trabalhar da maneira tradicional, que é embaixo, que é gravando no NVR, gravando num software, mas existe a possibilidade de em locais remotos, em locais que não tem verba, ou que é um processo industrial que não tem abertura para você inserir um outro sistema, você tem que integrar isso a um sistema chão de fábrica, SCADA, MQTT. As câmeras elas dão conta de fazer isso tudo sozinho, tá? Alguns exemplos aqui para vocês entenderem de como a câmera ela pode a partir dela mesma conversar com outros sistemas, né? É o protocolo MQTT que a gente tem embarcado nativamente nas câmeras da linha IoT. Tá? Além de falar Modbus, SCADA, JSON, XML, vários protocolos de integração padrão, a gente tem o protocolo MQTT, que é da indústria IoT hoje mundial. Então, a gente pode falar com sistema de energia, fornecimento de iluminação, tecnologia de medição, controle, regulação e controle de instalação, né, fábrica, armazenamento de energia, tecnologia solar, então, fazendas ali de painéis solares, né, armazenamento de arquivo de dados, eu posso falar com storage nativamente, eu posso ter dados integrados com GPS ou algum monitoramento meteorológico, eu posso falar direto com catracas, com braços mecânicos, com robôs, tá? Não tem limite do que a gente pode fazer nessa comunicação SCADA, Modbus ou MQTT, beleza?
Aqui é um diagrama um pouquinho mais complexo de como essa comunicação ocorre, tá? Um exemplo do MQTT que a gente falou dele, mas aqui é um pouco voltado mais para a indústria, algo que a gente poderia pensar aí numa produção de veículos, por exemplo, que é muito comum a gente ter robôs mecânicos para fazer solda, para fazer inserção de alguma peça, né, pesada. Então a gente pode botar uma câmera dessa para trabalhar em conjunto com esse sistema que controla todos os mecanismos da fábrica e ela tomar atitudes direto com esse sistema. Imagina a câmera identificando uma situação de risco muito importante e ela ter que mandar um alerta para um software e a pessoa ir lá, olhar, validar, depois ela parar uma máquina. Pode ser tarde, né? Então, pode não ser necessário, pode ser necessário essa rapidez, tá? Então, a Mobotics, ela consegue entregar isso para esse tipo de cenário também e se comunicar direto com esses sistemas para fazer esse bloqueio de forma imediata quando ele identificar uma situação, seja ela de temperatura, falta de EPI, uma área que a pessoa não pode estar, qualquer coisa que a gente queira aplicar naqueles analíticos que a gente já tem lá, tá? O outro ponto que a gente tem muito importante em relação à Mobotics é a qualidade, né, dos equipamentos que seguem padrões aí, não só internacionais, mas bem rígidos da própria cultura alemã, né? Então, a Mobotics, ela se preocupa realmente em trazer produtos que possam ter durabilidade alta, que possam ter uma um retorno de investimento muito bom, que possam ser, igual a gente falou ali atrás, né, modulares, que possam ser aproveitados ao máximo enquanto estão funcionando, para que você não tenha gastos excessivos com troca de equipamento a cada ano, a cada 5 anos, e tem um nível, um tempo estimado de MTBF, tempo entre falhas, muito alto, então a gente tem aí 100 mil horas, 150 mil horas, dependendo do equipamento, então são tempos de falha muito altos. E a durabilidade assim, do equipamento que a gente tem visto, né, é algo que impressiona a Alca, né? A gente tem situações que nós vamos ao longo do ano, tá, pessoal? Estou prometendo bastante coisa, mas é porque de forma rápida hoje. Ao longo do ano, vocês vão conhecer algumas situações onde as câmeras passaram por situações de incêndio e continuaram funcionando. Tiro e continuaram funcionando, granada e continuaram funcionando. A gente tem várias situações onde as câmeras passam por provações e atendem muito bem esses requisitos, tá? Nós estamos com alguns projetos em andamento hoje, já no Brasil aqui, em relação a algumas áreas ambientais, e são equipamentos que estão sendo substituídos depois de 14 a 16 anos de instalação. Então é muito bacana, gratificante para a gente. Quando o cliente nos procura, ele fala, eu quero comprar Mobotics de novo, porque eu comprei tem 14 anos e ainda até hoje funciona, eu só vou trocar porque eu quero atualizar, preciso de uma funcionalidade nova que eu vi que tem, mas eu quero uma Mobotics que eu quero durar mais 14 anos. Então isso é muito bacana e para nós é muito gratificante poder fornecer esse tipo de solução. Beleza? Para complementar, a Mobotics hoje ela é a câmera que está no ponto mais alto do mundo e mais frio do mundo, e ela foi escolhida a dedo entre vários fabricantes justamente por testes de qualidade e durabilidade, tá? A gente vai mostrar isso em outras oportunidades ou até comentar mais aí conforme as perguntas. O último ponto, não menos importante, acho que um dos mais importantes e um dos que a gente mais vê que a Mobotics investe, é o conceito Cactus, que é o cybersecurity embarcado nas câmeras, tá? Então, a Mobotics é o primeiro fabricante na Europa a obter a certificação CNPP, que é de segurança para os equipamentos de videossegurança dela, as câmeras e a linha de time. Isso é muito bacana porque é um reconhecimento do compromisso da Mobotics em sempre estar atualizando esse tipo de situação, entregar uma solução que não vá comprometer a infraestrutura do cliente, né? E dar uma tranquilidade tanto para a Alca como distribuidor, quanto para vocês integradores, de poder ofertar esse tipo de solução e equipamento em empresas de qualquer tipo de porte, nível, nacionais, internacionais, por aí vai, que vai atender os requisitos e não vai ser um gerador de problema para vocês aí no futuro, tá? A gente tem aqui a tecnologia, então, da Mobotics 100% compatível com o NDAA, né? Os padrões internacionais e definidos pelos Estados Unidos, né? E não tem aqui uma declaração da Mobotics, não tem nenhum SOC, né? System on Chip, né? De componente chinês, tá? Isso é muito bacana. Esse é um slogan do conceito Cactus para o pessoal que tenta aí, né, de alguma forma burlar os equipamentos e tudo mais, né? A Mobotics, ela leva muito a sério a cibersegurança e aqui estão alguns dos prêmios e certificações que ela possui em relação a isso, tá?
Antes da gente continuar aqui, eu falei que ia mostrar um pouco ali na frente do porquê que a Mobotics tem como lema, né, como visão, prevenir e não identificar, tá? Eu não gosto de mostrar vídeo, pessoal, acho que a gente perde muita dinâmica, né? Mas esse vídeo aqui é muito importante, eu vou mostrar de uma forma bem rápida o que é essa visão e o que a gente tanto fala em identificação precoce, prevenção, tá? Porque quando a gente fala de detectar fogo, detectar fumaça, todos vocês hoje, integradores, sabem muito melhor que às vezes que a gente, que existem sistemas que fazem isso, embarcado em câmeras óticas simples, ou às vezes numa licença de software. E não é essa a nossa ideia. Para você já fazer um alerta, alertando a pessoa, ó, já tem fogo ali, realmente tu não precisa investir numa câmera térmica para isso, tá? A nossa proposta como Mobotics era um pouco diferente. Eu vou rodar esse vídeo aqui, tá? Ele tem um áudiozinho, não vou colocar. Vou até ampliar ele para vocês aqui, tá? Na minha tela. Opa, que eu cliquei em alguma coisa aqui. Opa, aí. Então, esse é um teste que a Mobotics fez num ambiente controlado por eles, né? Com uma bateria. É óbvio que essa bateria ela vai ser excitada aí, né? Propositalmente para a gente mostrar isso para vocês, mas é um cenário muito real que após ali o problema causado nessa bateria, todo o resto dela ali dos ocorridos é uma coisa natural que pode acontecer em qualquer cenário, tá? Então, como a gente falou, né? Detecção precoce. A gente tem um equipamento aqui está sendo monitorado com uma temperatura de 25 graus. Então, uma bateria está ali bem fria. Vocês podem ver aqui, ó, que no chão aqui, essa madeirinha está quase na mesma temperatura do que a própria bateria. Então, ela está numa temperatura ambiente, legal, aceitável, tá? E ao decorrer do tempo, a gente vai ver que eles vão provocar uma excitação nessa bateria, um curto, né? Eles já estão adiantando. A gente já vê que a gente vai começar a ter um aumento aqui de temperatura. Então, a gente já começa aqui, ó, ter um ponto de calor bem grande, tá? Nós já estamos com a temperatura em 60 e poucos graus. Já digo para vocês, se a gente tem um ambiente que comumente aquele equipamento trabalha a 25, 30 graus, se eu tenho 30, 40, 50, 60, eu já posso criar níveis de alerta, tá? Então, vamos passar aqui, ó. Tá correndo a temperatura, já estamos em 70 graus. Estamos indo para 80. Em 80 graus, ele gerou o primeiro alerta dele aqui, tá? Esse alerta ele é configurável, você pode ter vários níveis, não tem problema, tá? Dentro da mesma regra ali. E você pode escolher qual temperatura alertar. Então, estou alertando aqui que ele chegou em 80 graus. Aqui nós já poderíamos tomar uma providência, né? Já poderia ir ali, mandar um setor de suporte, já poderia pedir para alguém desligar, ou até mesmo se a câmera tá integrada com o chão de fábrica, né, com a automação, já poderia automaticamente desligar essa rede para parar isso aqui, tá? E a gente evitar que acontecesse alguma coisa. O calor continua aumentando conforme o vídeo corre. Já estamos em mais de 90 graus, estamos partindo para 100 graus aqui. Então, né? Então tá falando aqui, né? Que antes da gente ter fogo e fumaça, nós já poderíamos evacuar pessoas, controlar para que não existisse isso, né? Utilizar sistema de exaustão e refrigeramento, tá? Essa é a proposta da Mobotics, né? Atuar nesse momento aqui. Porque a partir daqui já estamos em 180 graus aqui mais ou menos, ó, o calor vai subindo, tá? Nós temos 1 minuto e 20 depois do primeiro alarme de 80 graus. Nesse momento a gente começa a ter aqui, ó, vocês podem reparar no vídeo, umas chamas, tá? E começam a aparecer as chamas aqui, estamos perto de 200 graus aqui já de temperatura. Eles vão avançar um pouquinho mais o vídeo para a gente ver um que vai ocorrer com essa bateria, tá? Estamos ali na temperatura máxima. 5 minutos e 14 depois do primeiro alarme, a gente já começa a ter explosões. É sobre isso que nós estamos falando, pessoal. Prevenir, tá? Vocês estão vendo uma bateria explodir e pegar fogo. Se essa bateria é pequena, e se fosse uma coisa maior? E se fosse um tonel de combustível? E se fosse um banco de bateria de uma indústria que às vezes ocupa meio campo de futebol, tá? Então, o estrago pode ser muito grande. 5 minutos e 14 depois do alarme é tempo para evacuação,
para brigadista, para sistemas de exaustão, para cortar energia, para às vezes fechar uma porta corta-fogo e deixar que tira o pessoal de dentro, evacua, tranca aquele local, deixa estragar lá dentro, mas que não passe para os outros equipamentos, diminuir o prejuízo, a perda, tá? 5 minutos e 40, temos uma segunda explosão. Eles vão adiantar um pouco mais esse vídeo para a gente. 6 minutos e 36 já temos uma explosão total. Isso que nós queremos mostrar para vocês. Esse conceito é o principal da Mobotics. Quando nós temos um equipamento que está preparado para medir temperatura de forma eficiente, nós podemos prevenir perdas maiores, sejam de pessoas, sejam de equipamentos, investimentos, tá? Eu não estou dizendo só fogo, pessoal. A gente poderia pensar em um motor. A gente poderia pensar num processo de fabricação de alguma chapa de metal, que com a temperatura que passe de sei lá, vamos estimar aqui, eu vou falar uma coisa que não tem sentido, tá, pessoal? Mas vamos lá, para a gente trabalhar um alumínio tem que estar em 200 graus, vamos supor. Se ele chegar a 250, ele destempera. Então, tu vai perder isso aí, perder recurso, matéria-prima, tempo, entrega do seu cliente, tudo você consegue monitorar, tá? E prevenir. Então, a ideia não é só para combate a incêndio, mas a ideia é operação e manutenção. E a detecção precoce desses tipos de problema com a medição de temperatura, ela pode ser muito vantajosa, tá? A termografia ela é uma das soluções que a Mobotics oferece. O portfólio é muito grande. Nós temos hoje uma série M, uma série profissional, a linha IoT, equipamentos térmicos, sistemas internos de vídeo monitoramento, toda a linha Move que eu comentei com vocês, que são as câmeras mais convencionais, os formatos mais padrões de mercado, tá? A gente tem toda a linha de sensores óticos para apoiar, tanto óticos como os térmicos, para serem inseridos nas linhas IoT que possuem essa modularidade. Os modos adicionais podem ser GPS, I/O, medição de temperatura, som, muitas coisas a gente tem aí com os modos adicionais. Software, Mobotics tem toda a linha completa de VMS, CMS, dashboard, tá? Para armazenamento de informação. Tem a parte de solução em cloud, em nuvem da Mobotics. Toda a linha de acessório, montagem de fixação, junction box para os equipamentos da Mobotics são fornecidos e fabricados pela própria Mobotics. Além de alguns parceiros que eles fazem algumas coisas a mais ainda. A Mobotics tem uma linha muito legal, modular, também de vídeo porteiro SIP, tá? É muito legal a gente falar isso. Todas as câmeras da linha IoT, elas são tanto cliente como servidor SIP, então a gente pode trabalhar com ligações, informações, envio de áudio, bidirecional, isso é muito bacana, e muito mais coisas ali, como os aplicativos, as integrações, os serviços que a gente tem com a Mobotics, tá? A gente consegue aí... Pode falar. O Guilherme, da Protal, está fazendo uma pergunta para a gente aqui. Ele consegue trabalhar no processo inverso, por exemplo? Um forno de processamento de cobre que não pode baixar de X temperatura. Perfeito, bacana. Hoje, a gente consegue medir temperatura. Tá? O alerta que você vai fazer, você diz para o sistema: eu quero alertar quando você passar tal temperatura, eu quero alertar quando você baixar de tal temperatura. Então, sim, a Mobotics ela não só mede calor, ela mede frio e ela mede calor, é temperatura. A única restrição que nós temos hoje é o range de medição de temperatura que o sensor da Mobotics é capaz de fazer, que é entre menos 50 graus e mais 550 graus. Tá? Se a gente estiver dentro desse range de medição, tranquilo, pode ser frio, pode ser calor. Respondido, Ale? Show? Show, Fer, obrigado. E se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser ir fazendo, eu vou interrompendo o Fer, que eu adoro fazer isso. Manda bala. Então, dentro dessas soluções que a gente falou de forma bem breve ali, né? Nós podemos atacar todos os tipos de verticais do nosso mercado, tá? Fer, o Gui perguntou aqui, ó, quantas medições podem ser feitas? Ah, legal, são 20 pontos de medição de temperatura na tela, tá? Cada ponto pode ter inúmeras regras, infinitas regras para alerta, envio de mensagem, disparo de integração. Aí a gente vai cair numa segunda limitação, que eu nem acho que seja limitação, tá? A câmera da Mobotics, as câmeras da linha IoT, elas têm capacidade hoje de disparo de 20 mil eventos simultâneos.
Então, se você tiver 20 áreas de monitoramento, tu pode ter 100 regras por cada um ali, 1000 regras por cada um ali, simultâneas elas vão trabalhar. Pode ser e-mail, pode ser integração de JSON, XML, nativa, beleza? Ô Fer, e a gente vai ter um webinar específico sobre termografia, não é isso não que está na programação aqui? Isso daí eu só conto lá na frente. Segredo. O pessoal aqui está perguntando também, o Hudson aqui, ó, se as câmeras PTZ podemos ter alarmes em visões diferentes dependendo do ponto de onde a câmera está apontada. Ah, legal, tá? Vamos lá, é uma pergunta muito bacana, pessoal. Eu entendo que é muita coisa, muita informação, num tempo muito curto para a gente explicar quem é a Mobots para vocês. É realmente uma introdução. Nós vamos chegar nessas informações durante esse ano, mas de forma rápida. Quando eu comentei com vocês lá, a linha IoT da Mobotics não possui nada mecânico. Consequentemente, nós não temos câmeras térmicas com PTZ. Beleza? Eu queria uma Speed Dome térmica. A Mobotics tem? Não, a Mobotics não tem. Beleza? A Mobotics ela trabalha realmente com os padrões internacionais para se certificar nos níveis assim mais absurdos. Então, eles têm para eles que não existe como a gente colocar uma câmera, um sensor térmico em uma câmera PTZ, tá? Até o Fred tá levantando a mão aí, Ale. Consegue dar espaço de voz para ele? Sim, Fred, pessoal, ele faz parte da equipe Mobotics Latam, tá? Ele é o representante da Mobotics Latam hoje e um grande parceiro nosso, junto com o Samuel, também está aqui conosco, que está pedindo para falar. Vai que eu falei alguma coisa errada, ele quer me corrigir, eu vou deixar, né? Tem mais pergunta aí, enquanto eu acho o Fred aqui para liberá-lo. Os pontos de verificação de temperatura têm áreas criadas e podem ser de tamanhos diferentes? Exatamente, você pode criar como você quiser. Você cria 20 áreas de interesse. Essas áreas, por padrão no sistema, elas são feitas em formato de retângulo, mas via API, via código interno da própria câmera, que está tudo nos manuais ali, não é muito difícil, tá? Mobotics é muito clara na documentação. É muita coisa, porque a câmera realmente é um computador, mas dentro das APIs ali, das informações, você consegue desenhar essas áreas em qualquer tipo de formato. Isso é bacana porque às vezes você tem um objeto que você quer monitorar e ele tem um formato meio diferenciado, não é um retângulo, e o retângulo vai te atrapalhar porque vai catar uma outra, vai acabar observando um outro ponto atrás ali que você não tem interesse. Então tu desenha esse formato perfeitamente ali para fazer a medição apenas no local específico. Então são 20 áreas, por padrão elas são formadas em retângulo no sistema, mas elas podem ser desenhadas como você quiser, qualquer tamanho, qualquer maneira. 20 áreas de monitoramento. Cada medição ela é independente e vai seguir a sua regra independente. Vai criar uma regra para cada ponto. Fred, o seu microfone e a sua câmera estão liberados. Buenas tardes. Buenas, Freddy. Para aclarar un poco la parte sobre la posibilidad de monitorear como PTZ, podemos montar la cámara en un rotor PT y tener diferentes puntos de medición según cada preset, hasta 50 metros o 100 metros, dependiendo la temperatura y el tipo de monitoreo que se desea hacer. Para que les explique. Legal. Fred está levantando para a gente, pessoal, uma informação que a gente já trabalhou em alguns projetos, a gente tem até um projeto em andamento com esse tipo de solução, que é o quê? Como eu disse, a câmera ela é uma câmera totalmente fixa, então ela não tem panorizador, ela não tem tilt e ela não tem zoom. Existe um parceiro da Mobotics que fabrica um panorizador, ele é um PT, na verdade, ele é um pan tilt, né? Só não tem zoom porque a câmera não tem lente. Então, ela se integra ao software da câmera e ela consegue dizer para a câmera aonde ela está se movimentando. E daí essas 20 áreas de monitoramento que você criou quando a câmera está olhando para esse local, você criou 20 áreas de monitoramento. Quando o rotor trabalhar e molhar para esse local, ela vai informar para o software da câmera que ele mudou, o software vai alterar aquelas 20 áreas de monitoramento para as 20 áreas dessa visão. Porque se você desenhar os quadrados ou o seu desenhozinho aqui, a hora que a câmera mexer,
esses quadros não vão se enquadrar, esses retângulos não vão se enquadrar nos pontos de medição dessa visão, igual da outra. Então ela consegue informar a câmera e fazer essa mudança. É óbvio que com isso a gente tem alguns pontos a levantar aí de desvantagens, né? Que é enquanto você olha para um lugar, você não vê o outro, aquelas coisas todas. Mas esse detalhe a gente vai deixar realmente para entrar aí quando a gente tiver aí esse webinar sobre termografia. Beleza, Lê? Beleza, mas tem mais pergunta. Posso continuar com as perguntas aqui? É muita, porque a gente tem que só encerrar aqui para duas. Manda bala. Duas. A câmera possui entradas e saídas que permitem programação, tipo um CLP? Bacana. A câmera, nativamente, ela consegue falar com sistemas CLP via protocolo de integração, tá? Então, tu consegue ali mandar um HTTP, tu consegue mandar um JSON, tu consegue mandar um MQTT, um Modbus. Dessa forma, nós já temos alguns processos, já fizemos alguns testes no Brasil, temos um processo assim, numa esteira, e na América Latina nós temos vários e vários processos já que o Fred e o Samuel trabalharam dessa forma, tá? Mas caso vocês queiram ligar isso direto com o CLP, nós não temos um appliance de comunicação, não da própria Mobotics, nós temos um parceiro da Mobotics que fornece esse appliance. Ou nós temos módulos de ES, né, que são os famosos I/O, entrada e saída, que nós temos aí para fazer comunicação de contato seco, tá? Mas assim, uma pergunta muito boa, Lê. Anota para mim depois quem que foi a pessoa, que daí eu vou entrar em contato com ela e mandar um pouco de material um pouco mais detalhado sobre essa pergunta aí, que é muita informação para essa pergunta, tá? É um cara que você não conhece, não. É só o Davi, só. Davi, da onde? Davi, lá de Fortaleza. Ah, DTR. Beleza. Ah, DTR, tá aqui Qual conosco. Qual que é a última? Na verdade entrou mais uma, tá? Então, mas eu vou segurar aqui, ó. Posso combinar leitura de placas com reconhecimento de marca, modelo e cor? Pode, tá? Pode ir integrado nativo na câmera. Aqueles apps certificados lá, você já tem essa possibilidade com a aplicação do Vaxtor. Então, você consegue fazer o famoso Make, Model and Color, né? Que é o marca, modelo e cor. E você consegue também combinar isso com a leitura de placas, né? É óbvio que a gente indica que você utilize uma câmera pelo menos com 2 sensores, para que você tenha um sensor focado na placa, para você ter 100% da captação de dia, de noite, chuva, sol, tudo mais. E a outra câmera um pouco mais abrangente é a câmera que a gente chama de câmera de evidência, para fazer a coleta dessas informações, marca, modelo, né, e tudo mais. Fred levantou a mão aí, enquanto eu libero para o Fred, ó. A câmera térmica emite alertas com base na variação de temperatura delta detectada? Fred, quer falar primeiro? Sí, pero no puedo compartir tela. Quería compartir pues, una imagen donde tenemos medición de temperatura y captura de número de contenedor de un caso de éxito. Se quiser me enviar, eu compartilho aqui, ó. Me envia para mim aqui, eu compartilho. A gente pode anexar isso também na documentação, tá? O te lo envío para que tú lo proyectes. Legal. Sobre a pergunta, Ale, se eu entendi, ele quer saber se a gente consegue gerar alertas quando a câmera detecta variação de temperatura ali, certo? Certo. Eu só não entendi porque tem temperatura delta. Não, tá tranquilo. Assim, ó, pessoal, quando a gente fala que a Mobotics é um computador, fica o convite para todos vocês aí entrar em contato com a gente depois, solicitar uma demonstração, às vezes uma POC para um projeto que vocês tenham. Porque realmente vocês vão ter essa noção quando vocês pegarem e abrirem a interface de configuração da câmera, tá? Como ela é um computador, a gente pode criar uma centena de regras, disparos de eventos e informações. A câmera, de uma maneira geral, a resposta é sim, tá? Para a pergunta. E um exemplo do que a gente foi capaz de fazer, a gente vai entrar em mais detalhes lá durante o ano, tá? É que você pode não só fazer a câmera armazenar informação de leitura internamente ou em um dashboard de algum lugar, com o software da Mobotics ou um proprietário seu, como você pode programar ela depois para quando ela faz uma leitura, ela checar a última, checar as anteriores, comparar e te dar um alerta ou não. Então, ela além de tudo, ela tem capacidade de executar ações que você pode criar assim de maneira absurda de
correlacionando um banco de dados que ela mesma cria, ou um banco de dados que você está alimentando, uma informação externa de um sensor que está integrado à Mobotics. Isso é muito bacana, tá? Como a gente tem aquele conceito da modularidade e aquele conceito da descentralização, essas informações elas podem ser feitas todas dentro da câmera. Óbvio que quando você tem um software ali, tu vai ter às vezes uma visão melhor, um dashboard com um historograma, né? Todo o percurso daquela temperatura medida e tudo mais ali. Mas sim, a câmera nativamente, bem configurada, pensado o que você quer fazer, ela pode fazer tudo isso nativo dentro dela, tá? Isso é uma coisa que eu realmente nunca vi outro fabricante conseguir fazer. Você fazer uma leitura de algum dado, armazenar esse dado, e depois, quando tu lê um outro, tu fazer uma comparação. Tá? Isso é um nível de inteligência bem bacana, de processamento mais ainda, tá? Ale, tá terminando o nosso tempo, só posso terminar aqui? Manda bala aí, Fer. Então, assim, nossa missão era tentar despertar um pouco do interesse de vocês para esse fabricante que é excepcional e que tem muita coisa bacana para agregar nos projetos, tá? Se alguém ainda tem alguma dúvida, vou mostrar algumas telas aqui de alguns projetos de monitoramento com termografia muito bacanas. A maioria deles aqui que vocês podem ver são câmeras com 2 sensores para que vocês tenham a imagem ótica e a imagem térmica ao mesmo tempo de comparativo, né? Então a gente pode aplicar isso aqui, ó, na indústria. Isso aqui poderia ser uma subestação de energia, pode ser privada dentro de uma indústria, pode ser de uma companhia energética, né? A gente pode aqui, ó, na indústria da celulose, por exemplo, em todo o processo de fabricação, tá? Na mineração ou em qualquer tipo de área portuária que tenha escoamento de grãos ou via esteira, tá? Então, monitoramento de roletes, monitoramento de motores. Os maiores problemas que a gente tem são relacionados à esteira, pessoal. A gente tem casos aí de 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás, um silo explodir e ter um grande prejuízo, gente morrer, porque pegou fogo soja. Soja não é inflamável. Mas as micropartículas que vão criando, as lasquinhas, né? Aí você tem um rolete que fica sujo, começa a gerar frição, a frição gera calor, daqui a pouco você tem um motor forçando, uma faísca. Você combinou um monte de coisas que são, assim, muito difíceis de acontecer e geram um problema. Então, uma câmera dessa monitorando os roletes, o motor, pararia tudo, evitaria tudo isso, aquele silo estaria de pé, as pessoas estariam vivas, entendeu? Então, a gente foca realmente na prevenção, tá? Um exemplo de dashboard de monitoramento, aqui que a Mobotics também trabalha, então você tem aí possibilidade de criar históricos, as áreas de medição, monitoramento em tempo real, relatórios e tudo mais, tá? Aqui um exemplo de monitoramento de uma área que você tem aí, pode ser um condomínio que tem um lago, pode ser uma casa que está voltada para o mar, então você tem um barquinho se aproximando, detectado via calor e já gerado um alerta, tá? Então, aplicação em vários e vários tipos de cenário, né? Para a gente terminar aqui e talvez verificar se tem alguma pergunta ainda, a gente queria deixar aqui o nosso setor de engenharia da ALCA à disposição de todos vocês. A ALCA está aqui realmente para apoiar vocês no desenvolvimento dos projetos, fornecer serviços para apoiar vocês aí nas implantações e tudo mais. Tá? A nossa equipe ela é uma equipe que se mantém atualizada, certificada com a Mobotics. Esse ano é um ano que nós vamos trazer pelo menos 2 certificações da Mobotics para o Brasil, para vocês, com antecedência, programação. Tá? Então, fica o convite aí para que vocês explorem o nosso setor de engenharia, tragam os projetos para a ALCA, construam essas soluções para os clientes de vocês de forma a entregar não só valor, mas integração, inteligência, processos bem definidos e que sejam automatizados de verdade, tá? Com confiança. E participem aí também conosco das programações dos próximos eventos e certificações, tá? De forma rápida, fica o nosso convite para todos vocês aí a participar aí no dia 20 de março. Nós vamos ter um webinar sobre uma solução da Mobotics para healthcare, tá? Uma câmera que faz monitoramento de pessoas que precisam de um pouco mais de atenção, seja em hospitais, asilos, clínicas de repouso. É uma solução que não tem igual, muito bacana, bem acessível, com uma campanha bem legal da ALCA para o Brasil, tá? Em abril nós vamos ter um roadshow Mobotics, inicialmente ele está marcado para Florianópolis. Em maio nós temos um webinar sobre as aplicações térmicas para perímetro, tá? Em junho nós temos uma certificação já agendada e vamos ter muito mais. A gente tem aí um webinar para
aplicações termográficas de medição de temperatura também para ser feito. Ele não está aqui porque não está definido a data, mas deve ocorrer aí entre maio e junho também, tá? Então, tem muita coisa bacana que a Alca vai trazer. Esse QR Code que está na tela de vocês aí, quem tiver interesse, puder fazer essa leitura, vai cair no nosso LinkedIn, onde a equipe do Alexandre, da Juliana aí faz todo o trabalho de deixar vocês aí por dentro das informações, das novidades da Alca e dos nossos eventos, tá? A gente deixa aqui alguns contatos para vocês, então a gente tem aí nosso setor de engenharia à disposição, projeto, POC, traz para a Alca, a gente vai ter um prazer em ajudar vocês, vai ter um prazer em construir isso, em colocar Samuel, Fred, pessoal da Mobotics também em contato com vocês, tá? Não só levar conhecimento, mas levar valor para que vocês possam cada vez mais atender os clientes de vocês de forma satisfatória, né? Temos mais alguma pergunta, Lê? Não chegou, não. Tem apenas aí algumas considerações. A primeira delas é que a Juliane acaba de publicar aqui no chat, pessoal, um link para vocês poderem fazer o download dessa apresentação do Fernando. Então, querem recapitular? Além do webinar, vocês vão ter acesso, além do webinar gravado no nosso YouTube, vocês vão ter acesso a esse conteúdo, né, que o Fernando preparou para a gente aqui com o apoio do time de marketing, para vocês poderem ter acesso a essas informações. Outro recadinho que eu gostaria de lembrar aqui para vocês é que a Alca é, no Brasil, atualmente, o distribuidor exclusivo da marca, certo? Gui, você quer falar, né? Espera aí, liberar o Gui aqui. Então, pessoal, é só vocês clicarem no link, não tem vírus, não tem pegadinha do malandro, é só fazer o download que vocês vão poder ter acesso aí a esse conteúdo que o Fernando deixou aqui para a gente, preparou aí com muito carinho. Guilherme, a palavra é sua. Oi, pessoal, obrigado por participarem desse webinar aí com o Fernando. A Mobotics, ela se destaca dos outros fabricantes porque ninguém faz o que a Mobotics faz, pessoal. Tá? Realmente é do outro mundo. E quando nós iniciamos a parceria com a Mobotics há 3 anos atrás, nós sabíamos do potencial da Mobotics, né? Tanto é que todos os projetos críticos de processo, 90% desses processos no mundo são Mobotics, tá? Uma coisa muito importante que eu quero frisar para vocês é que a Alca tem controle de toda a operação Mobotics do Brasil, junto com a própria Mobotics. O que isso significa para vocês que são nossos parceiros, nossos integradores que sustentam a Alca? Essa é a verdade, certo? Não tem facada nas costas aqui, pessoal. Se você registrar o seu projeto na Alca, ele vai ter o preço de registro. Se alguém vier cotar o mesmo processo, isso nós vamos deixar público, esta outra pessoa que não tem um registro vai ter um over de 100% sobre o valor da câmera. É isso que vocês ouviram. 100%. Se o produto custar R$1.000, tá? E você registrar o projeto, quem vier cotar esse mesmo produto vai ter um over de 100%, ou seja, de R$2.000. Nós realmente queremos proteger os projetos, tá? E nós podemos fazer esse over de 100%. Então, é uma coisa que a gente quer deixar bem claro. Não há facada nas costas na Alca, pessoal. Tá? Então, confiem na Alca, façam o registro da oportunidade, que é o principal. Ou seja, a questão de você perder o projeto pelo valor da câmera, a gente garante isso para vocês, que é um over bem acima do que os outros fabricantes passam aí, que é 30%, 40%, 50%. Tá? Nós vamos praticar um over de 100% em cima em cima do projeto para quem não registrou o projeto. Eu creio que isso é uma notícia muito importante para vocês. Tá? E obrigado pela gentileza de todos acompanharem o nosso Fernando aí e o Alexandre. Acho que é isso. Tá? O que você acha, Fernando? É uma boa? Show. Ale, posso... Fred, acho que a gente pode abrir Posso para o Fred agradecer? também, né? Pode agradecer, mas vamos deixar o Fred falar também e o Samuel. Não sei se eles querem trazer alguma informação para a gente. Só para de compartilhar sua tela aí, Fer. Obrigado. Samuel. Obrigado, Fernando. Hombre, primero, bueno, para la parte de portugués nos ayuda Fernando y el compañero Alexandre. Primero que todo, darle gracias a todo el equipo Alca por este espacio, en donde la termografía para nosotros como Moboti es uno de los pilares
es nuestro producto, uno de nuestros productos más fuertes, más maduros y que está en constante desarrollo. Es importante también saber que los proyectos más importantes que Moboti desarrolla en América Latina y a nivel global son termográficos. Tenemos bastante casos de éxito, tenemos bastante material. Ahorita hicieron una pregunta que si se podía hacer lectura de placas o de algún tipo de lectura con el lente óptico y con el térmico registrar temperatura. Sí se puede. Tenemos casos de éxito donde estamos leyendo temperatura de las ruedas de trenes de carga, trenes de pasajeros, y con el lente óptico está capturando el número del vagón. Y esto lo que haríamos es, en caso de que se presente una elevación de temperatura en la rueda, la cual puede ocasionar un accidente, se dé la alarma temprana y se identifique cuál de los 20 o 100 vagones lleva el tren y de manera preventiva hacer el mantenimiento o desenganchar el vagón. Entonces, eso es lo que hacemos y este caso de éxito, la información va por MQTT integrada al sistema del tren. Todo se hace en tiempo real y pues aquí simplemente las ideas, lo que nos pueda surgir según la necesidad de cada proyecto, de cada cliente, muy seguramente podemos hacer algo. Nosotros estamos aquí para Latinoamérica, está mi compañero Samuel, no sé si tenga micrófono, obviamente con todo el respaldo de ALCA para atender sus inquietudes, sus solicitudes. Tenemos equipos demos, tenemos bastante material que podemos suministrar para revisión. Eu tô mostrando aquele do material, tá, Fred? Onde faz a leitura do container, que o OCR poderia, ele é mais complexo que o LPR, inclusive, né? E ao mesmo tempo medição de temperatura. Então a gente consegue fazer aí 2 análises, às vezes até aplicar mais análises em cima, tá? Depende do que a gente quer fazer aí, isso aí é bem tranquilo. O processamento das câmeras da linha IoT é muito grande, a gente tem uma variedade de opções aí sempre para estar agregando aí, né, nessas necessidades aí. Bom, Ale, o Fred, queria agradecer aí a sua participação, é óbvio, né? É muito bom para a gente aí ter o apoio de vocês sempre, não só na construção dos projetos, também nas parcerias que a gente tem. Samuel, muito obrigado pela participação. Pessoal, de uma forma geral, sei que todos arrancaram um tempinho do dia aí, numa quinta-feira, para escutar aqui 1 hora eu ficar falando, trazendo um pouquinho de uma introdução do que é o mundo robótico. Eu espero que... Quero agradecer vocês por estar aqui, né, por ouvir a gente durante essa hora toda, e espero que poder encontrar vocês todos aqui nos próximos eventos que nós vamos ter da Mobotics, para que a gente comece a trazer cada vez mais informação e que a gente possa construir projetos bacanas aí para elevar o nível da segurança no nosso país, beleza? Contem conosco, obrigado aí mais uma vez a participação de todos, obrigado a todo o time de marketing que dá esse apoio para a gente poder trazer um pouco de informação para vocês. E Ale, tá contigo para encerrar aí, cara, obrigadão por tudo. Ok, eu que agradeço. Disculpa, Alejandro, vi que varios mostraron mucho interés y preguntaron si podíamos coordinar un entrenamiento. Fernando y Alexandre, sería que lo coordinen ustedes con las personas, con los integradores, con los parceros que estén interesados, y Samuel coordina ya internamente con ustedes toda la información y que Moboti respalde el entrenamiento y que sea oficial. Pessoal, nós temos uma programação de treinamento para março, abril ou maio. Abril e junho. Então, preparem, quem está interessado aí, ó, manda um eu aí, que o Alexandre vai entrar em contato, vocês vão ser os primeiros a receber essa informação, as vagas vão ser limitadas, já tem uma galera esperando, então não fica de fora, corre, garante, porque se você quiser fazer parte dessa mudança, desses processos industriais, manutenção, da segurança em geral, você tem que estar antenado e assim... Independente de marca, pessoal, conhecimento. A Mobotics é muito bacana para a gente obter conhecimento. Vamos focar nisso e vamos levar isso para os projetos, beleza? Perfeito. O pessoal já está deixando aqui o nome. Rafael, Frank, Leandro, show. O Alexandre. Pessoal,
só mandar aí um oi, ficar ligado aí nas nossas comunicações, que a vaga, como o Fernando disse, vai ser limitada. Juliana e a Catiane já vai cuidar de anotar o nome de vocês aí para a gente poder deixar vocês na lista aí quando chegar essa hora, ok? É isso aí. Último recado para liberá-los, né? Mais uma vez agradecer a todos e dizer o seguinte: a Alca, eu acredito que é a única distribuidora que faz essas coisas, viu, Fernando? Ah, é? O que vai fazer? Conta. Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém fazer isso. A Alca tem produtos no nosso estoque para que vocês possam fazer POCs no cliente de vocês. E não é pouco, viu? E não é pouco. E não é pouco. E a fila é grande de espera. Então, se você tem um cliente que quer oferecer para ele uma medição termográfica, que pode ser uma solução, a Alca disponibiliza esse equipamento para POC para vocês. É só seguir ali o passo a passo, entrar no portal do integrador, preencher ali o cadastro e a gente faz aí o que é necessário. O Fernando foi pegar alguma coisa ali. Ô, Ale. Fala aí. E eu queria falar que é verdade mesmo que funciona, que até eu recebi umas aqui, ó. Chegou aqui, ó. Olha aí, ó. Não vai aparecer, acho que o nome, vamos tentar aqui fazer aparecer. Cadê? Ah lá, ó. Aí, ó. Chegou umas mobots para teste aqui também, é que funciona esse negócio de POC aí mesmo, viu? Tá vendo? Então a Alca disponibiliza para você e para o seu cliente aí poderem testar os equipamentos, né, para poder fazer a aquisição correta aí da tecnologia mais adequada aí para as necessidades de vocês. Pessoal, é isso, muito obrigado. Vai estar disponível esse webinar aqui do Fernando no nosso YouTube a partir de amanhã já. E vocês com certeza vão poder revisitá-lo e fiquem ligados aí nas próximas edições. Gui, mais alguma coisa? Nastro, quer falar alguma coisa? Manifeste-se agora ou cale-se para sempre. É isso, Ale. É isso. Acho pessoal, que foi muito isso. obrigado. Tchau, pessoal. Abraço a todos. Abraço. Até a próxima. Tchau. Gracias.